Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui dando continuidade ao nosso curso de instalações elétricas. Lembrando que já postei 2 vídeos falando sobre isso, certo? Se você ainda não viu, pode estar clicando aí no card e estar conferindo antes dessa aula. Galera, a aula de hoje é uma aula bastante curta, certo? Bastante rápida, mas é bastante interessante. A gente vai estar aqui falando várias coisas bem legais, falar sobre tomadas, fazer ligações de tomadas, o diagrama unifilar. Então galera, para quem tá gostando aí do nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos aí pra gente tá crescendo e tá postando mais assuntos. Então, sem mais delongas, bora pra nossa aula de hoje, porém, depois da vinheta. Beleza, galera. Então, bora para nossa aula aqui. Hoje a gente vai conversar sobre circuito de tomadas. E aí, já coloquei aqui nosso desenho da nossa tomadinha, igual tem na casa de vocês. Tomadinha bacana. E aí ela vai ter 3 pinos, certo? Isso se for aquelas tomadas mais novas. Não sei se tua casa ainda pode ter aquelas tomadas redondas, se for aquelas tomadas mais antigas. Mas o modelo padrão hoje em dia é esse modelo aqui de 3 pinos, hexagonal, que é o hexagonal tá aqui, tá? Eu ficava me perguntando, por que hexagonal? O diabo é que tá esse hexagonal? Pra quem ainda não sabe, hexagonal é esse encaixezinho aqui, beleza? Então, galera, como você já sabe, essa tomada ela tem 3 pinos, já falei isso várias vezes. E quem seriam esses 3 pinos? A gente tem, nesse formato aqui que eu desenhei pra vocês, com o pino pra cima, com o pino do meio aqui pra cima. Na direita, a gente tem um pino de fase, no meio, o pino de terra, e na esquerda aqui, esse pino, o pino de neutro. E aí eu já coloquei aqui nas cores. O condutor que vai ser ligado no pino de neutro é obrigatório ele estar na cor azul, certo? Por norma. Já na cor fase, ele pode ter qualquer cor. Eu botei aqui vermelho porque é o que eu mais gosto, certo? Quando eu vou botar uma tomada aqui em casa, eu sempre opto por botar vermelho, que eu acho mais legal. Então, no pino de fase, o condutor tem que estar na cor vermelha ou qualquer outra cor, desde que não seja azul. No pino de terra, que é o pino do meio, o condutor não tem uma cor específica para ele, mas é recomendação que você utilize a cor verde, certo? E aqui, galera, esse padrãozinho aqui, ele não é seguido, beleza? Você já deve saber que isso não é seguido. Mas se fosse seguido, um eletricista, na hora que fosse bater o olho aqui, ou alguém que tem o domínio desse assunto, já sabia onde é que estava a fase, o neutro e o terra. Entretanto, não confia, galera. A galera bota aí de qualquer jeito, beleza? Lembrando que, se você não sabe o que é fase e o que é neutro, recomendo você estar assistindo a nossa segunda aula. Já que a gente já sabe como é que é a pinagem, e a gente já sabe o que é fase, o que é neutro e terra, vamos agora montar a nossa tomada com o diagrama aqui multifilar dela. Então eu já tenho aqui meu quadro de distribuição. Eu mostrei também na segunda aula, que seria esse quadro. É onde vai chegar os fios de fase, neutro e terra, certo? Também da sua residência. No meu caso aqui, eu nem tenho quadro de distribuição na minha casa. Casa antiga, certo? Da minha avó. A gente só tem apenas o contador. Do contador já sai para os circuitos. E não tem nem circuito. E a casa só tem um circuito. Então, o símbolo do nosso quadro de distribuição é essa caixinha aqui, certo? Com esse corte aqui no meio, rachurado. Tá feio aqui, mas é assim. E aí eu botei aqui nosso QD, quadro de distribuição. E aqui nós temos o diagrama multifilar da nossa tomada. Então tá aqui o pino de fase, de neutro e de terra. E como é que eu vou estar ligando a nossa tomada no nosso quadro de distribuição? Então é simples. Eu vou estar aqui puxando um condutor, certo? Neutro do quadro. Ele é da cor azul, certo? Vou estar puxando um condutor da cor verde, que é o terra, nesse caso. E vou estar passando o condutor de fase. Então, passei os 3 condutores, liguei minha tomada. Beleza? Simples demais, né? Ligar uma tomada. Você passa a fase, o neutro e o terra. Aqui em casa a gente tem tomada de 3 pinos, mas também não temos o terra. Nossa casa não tem aterramento, então a gente só tem esses 2. E se você ligar invertido, galera, também vai dar certo. Entretanto, tenta fazer as coisas no padrão, certo? Quando você estiver fazendo alguma coisa aí. Eu sempre gosto de estar fazendo aqui uma analogia com o circuito elétrico, porque às vezes fica muito disperso na nossa cabeça esse conteúdo. Então eu vou estar escrevendo aqui para tentar ajudar vocês. Então, galera, o circuito elétrico vai ficar da seguinte forma. Imagina aqui nossa tensão A, certo? Nossa fase A. E aqui ela está ligada no pino F e N, que seria nesses pinos aqui da tomada, certo? E aí,
o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar imaginei uma sanduicheira ou então um ferro de passar, são equipamentos de dissipação de energia, ou seja, eles esquentam, pode ser simbolizado por um resistor. Então tá aqui, tu vai pegar ele, o ferro de passar aí, certo? Ele vai ter um pino aqui 1 e um pino 2, e aí tu vai meter ele na tomada. Na hora que tu faz isso, essa chavezinha aqui ela vai estar conectada. Eu botei só para ficar circuito aberto. E agora o circuito está fechado. Circuito fechado significa que agora vai passar uma corrente elétrica, não é isso? Então vai sair uma corrente da fase lá, vai passar pelo pino da tomada e vai atravessar o nosso equipamento, que seria a nossa sanduicheira ou ferro de passar. Volta aqui pelo neutro e fechamos o nosso circuito. Então é basicamente isso que acontece. Não sei se ficou claro aí o que eu quis passar para vocês. Depois disso, a gente vai agora aprender o diagrama unifilar. Primeiro, para que serve esse diagrama? Esse diagrama, galera, tem como objetivo simplificar a nossa vida de quem está fazendo um projeto elétrico e também para quem vai implementar ele na prática. Imagina que numa casa tem 100 tomadas. Se tu fizesse esse diagrama aqui que eu fiz para vocês, que seria o nosso diagrama multifilar. Imagina a bagaceira que não ia ficar. Então tem um jeito muito mais fácil, que é padronizado. Onde você estiver no mundo, você vai entender. E agora a gente vai estar aprendendo a fazer ele. Vamos iniciar aqui de fato nosso diagrama unifilar. A primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é nosso eletroduto. Você já deve ter visto na sua casa, ele é esse bichinho aqui de plástico, certo? Tem outros também, outros tipos de eletroduto, mas o mais comum é esse aqui na nossa residência. E ele vai servir para você poder passar os condutores por dentro dele, para você fazer os seus circuitos, certo? Você não pode pegar um condutor desse e botar ele na parede e encementar. Tem gente que faz isso, loucura, mas não pode, certo? Esse eletroduto tem o objetivo de proteger os condutores e também facilitar a vida de quem vai aplicar, de quem vai montar aí um circuito elétrico em algum lugar. Então, vamos aqui para o diagrama unifilar. O diagrama unifilar de um eletroduto é só esse traço aqui mesmo. Você geralmente faz ele curvado para ele se diferenciar dos traços da planta baixa, certo? Você vai ter só a planta baixa lá, e aí, se você botasse esse traço aqui reto, a pessoa poderia pensar que era uma parede, outra coisa. Então, geralmente, a gente faz sempre ele curvado. Então, nosso eletroduto, imagina que desse lado aqui estaria nosso quadro de distribuição, e nesse outro lado, passou o quarto todinho, aqui estaria a parede lá do outro lado, onde vai ter uma tomada, certo? Então, o caminho que vai unir ele, o condutor, vai passar desse jeito. Então, vai sair um condutor do quadro de distribuição até a tomada. Muito simples o condutor, certo? Geralmente, a gente já começa no próximo, que é esse daqui. Mas eu acho interessante botar aqui, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é um condutor, certo? Como eu já comentei com vocês, eu não vim de colégio técnico, ou seja, eu não sou eletrotécnico. E aí, quando eu fui para o curso de engenharia elétrica, né? Quando eu comecei, quando a gente vai por aqui, geralmente os professores acham que a gente já sabe o que é fase, o que é condutor, o que é isso aqui. E a gente não sabe, galera. Muita gente aí nunca se ligou para essas coisas, né? Mesmo a gente fazendo engenharia elétrica, não é obrigado a gente saber isso aqui, não. A gente tem que aprender isso aqui lá do básico. Quando vai começar a disciplina. Não já começar como é que se diz, já jogando o assunto na cara sem você nunca nem saber o que é um eletroduto. Outro nome aí que você vai encontrar para eletroduto aí na prática, nos eletricistas raiz, é chamar ele de garganta, certo? Vai passar aqui os condutores na garganta. Vamos agora para o próximo diagrama unifilar, que é o diagrama unifilar de fase. Como eu disse ainda agora, você não pode pegar simplesmente o condutor da fase e levar ele dentro da parede lá para o outro lado da sua casa. Você tem que passar sempre dentro do eletroduto. Então, primeiro, para você botar a anotação de fase, você tem que ter um eletroduto. Então, tá aqui nosso eletroduto. E aí, como é que eu simbolizo que tem uma fase dentro desse eletroduto? Eu simbolizo com esse traço aqui, desse jeito, certo? Ele tem que atravessar as duas pontas aqui, certo? Não pode ficar só assim, não. Não pode ser só assim e nem pode ser desse jeito aqui. Faça ele bonitinho, faça ele desse jeito aqui, mais ou menos. Não tá perfeito não, mas é desse jeito aí. Passa metade para cá e a outra metade para lá. Então tá aí o nosso diagrama unifilar de fase. Como é o diagrama unifilar de neutro? O de neutro vai estar esse L aqui invertido, sei lá, parece um L. Então o diagrama unifilar de neutro é desse jeito aqui. O diagrama unifilar de retorno, a gente ainda não sabe o que é o retorno, mas o retorno é um dos condutores que vai passar pela lâmpada, certo? Então,
Se você está gostando do conteúdo, já se inscreve para não perder o próximo vídeo. Então, o retorno, o diagrama unifilar dele é só esse tracinho aqui, e aí ele não atravessa. Então, você tem que tomar cuidado com a notação de fase e retorno, porque se você fizer de qualquer jeito, se esse retorno teu passar um pouquinho, a pessoa que vai ler pode pensar que é uma fase e não um retorno. Então, capricha aí na hora do desenho. O outro diagrama unifilar é o de terra, que é esse Tzinho aqui, que é o mais fácil. Então, tá aí os principais diagramas unifilar aqui, os básicos do básico do básico. E agora, a gente vai para o de tomada. Então, galera, o diagrama unifilar de tomada, a gente vai ter basicamente esses três aqui, certo? A gente vai ter também tomada especial, que seria tomada para ar-condicionado, mas eu não vou estar mostrando agora, certo? Vamos agora se concentrar apenas nas tomadas de uso geral, que são as tomadas mais comuns da sua casa. As tomadas de uso específico, que seria as TUI, vou estar detalhando em um próximo vídeo. Então, as tomadas de uso geral, que são as TUG, a gente vai ter três tipos de simbologia para elas, de diagrama. A gente tem a tomada baixa, tomada média e a tomada alta. Esse termo aqui, ele tá, como o nome sugere, ele está falando sobre a altura da tomada em relação ao solo, certo? Então, a tomada baixa é aquela tomada baixinho, certo? Lá. A tomada média é aquela tomada que é da altura mais ou menos do interruptor de lâmpada. E a tomada alta é aquela tomada, por exemplo, para luz de emergência, que tem nas residências, ou então para televisão. Então, a gente vai ter essas três simbologias aqui. E eu vou botar aqui do lado, vocês acompanham, que é a altura dela em norma. E agora, galera, vamos estar fazendo aqui esse exemplo e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, eu quero ligar essas duas tomadas. E aqui são tomadas médias, certo? Olha aqui pela simbologia, ela rachurada pela metade, tomada média. Então, eu tenho duas tomadas médias. Aqui é como se fosse minha parede, certo? Na minha planta baixa. Aqui é só um esboço do esboço. Então, aqui tem uma parede. Tenho duas tomadas médias. Aqui eu tenho meu quadro de distribuição e eu quero ligar essas tomadas no circuito elétrico. Então, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você deve fazer é passar o eletroduto, ou seja, criar o caminho. Lembrando que o eletroduto é, como os eletricistas chamam, é essa garganta aqui onde passam os condutores. Lembrando que o nosso eletroduto, ele é essa gargantazinha aqui, certo? De plástico, como os eletricistas raiz aí chamam, beleza? Então, não tem como eu passar os condutores sem um eletroduto. Foquem bem nisso, porque tem gente que faz isso. Quem ficar até o final aí, eu vou passar uma imagem no finalzinho, que foi um eletricista aí, que se diz eletricista, que fez na casa da minha tia, o jeito que ele instalou uma tomada. Vou já mostrar aí pra vocês a foto, depois desse exemplo. Então fica até o final aí, pra gente ver essa arrumação aí. Então, galera, bora criar aqui o caminho. Então, galera, passei aqui o primeiro eletroduto, já chegou nessa tomada, certo? E agora, observe que eu tenho várias possibilidades. Eu posso sair aqui do meu quadro de distribuição e passar um eletroduto direto para essa tomada. Só que isso não é muito comum, certo? Então eu vou passar ele por dentro da parede. Como é que eu faço isso? Faço desse jeito, ó. Então, galera, já que agora a gente já criou o caminho, certo? Para passar os condutores, vamos agora estar passando eles. Então, para eu ligar a tomada, eu preciso passar três condutores, que é quem? O pino de fase, o pino de neutro e o pino de terra. Então, vamos lá para o nosso exemplo e passar esses condutores. Eu falei pino, mas é condutores, tá? Então, vamos passar aqui o pino de fase. Já botei a simbologia no eletroduto. O pino de neutro. E agora o pino de terra. Pronto. Observe aqui que eu coloquei fase, neutro, terra, mas você poderia colocar em outra ordem, certo? A ordem aqui não vai importar não, mas geralmente a gente coloca fase, neutro e depois o terra. Então, beleza, galera. Já liguei aqui minha primeira tomada de uso geral aqui, a tomada baixa, certo? Já liguei minha primeira tomada. Observe que se você não tem muita intimidade com isso, é a primeira vez que você está vendo, você poderia pensar assim, então eu vou passar aqui de novo fase, neutro e o terra. Para depois passar aqui fase, neutro, terra. Porém, galera, tá errado isso aí. A gente não faz assim. Por quê? Porque essa simbologia aqui, ela apenas diz assim pra gente. Dentro desse eletroduto, tá passando um condutor de fase, um condutor de neutro e um condutor de terra. E agora, galera, vamos estar ligando aqui a nossa tomada de baixo. Então, observe que eu já criei o caminho daqui para cá e também já criei o caminho aqui pela parede. Então, como é que agora eu vou passar esses condutores para cá?
Observe que se esse condutor já passou para cá e eu vou ligar elas no mesmo circuito, então basta eu passar a fase e o neutro terra nesse condutor que leva dessa tomada para essa outra tomada. Como aqui fica na vertical, fica ruim de eu escrever fase, neutro, terra, mas você pode estar escrevendo. Você tem uma segunda opção, que é puxar esse tracinho aqui de cota, certo? E depois que você puxa esse traço de cota, você coloca a anotação do diagrama unifilar. Então, eu passo a fase e o neutro, terra, tá aí. Aqui ficou em azul, não tem problema não, certo? É só um esboço, ninguém faz isso aqui na mão, é tudo por software, mas a ideia aqui é que você entenda. Então aqui eu liguei minha primeira tomada, passei o condutor de fase neutro terra e também liguei minha segunda tomada, passei o condutor de fase neutro terra. Galera, pois finalizamos nossa aula de hoje. Era isso que eu queria passar para vocês, essa notação de diagrama unifilar para tomadas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês, beleza? E para quem ficou até o final, vou estar mostrando aqui a arte que o eletricista fez na casa da minha tia quando ele botou uma tomada, beleza? Então observe aí a besteira que o cara fez, né? Então, para que eletroduto? Passa logo os condutores e passa o cimento, certo? Brincadeiras à parte. Galera, muito obrigado aí para quem assistiu até aqui. Não esquece de dar o curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Valeu!